Oi, 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 gente. Oi, oi, deusinhos. Oi, 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 deusinhas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam maravilhosamente bem. Gratidão por estarem comigo, gratidão por fazerem parte desta família. Gratidão pelos likes, gratidão pelos comentários, gratidão. Desde já eu peço a você que entrar neste vídeo que deixe o seu like, que comente, compartilhe este vídeo. Se você não for inscrito e a minha energia de alguma forma ressoou com a sua, se inscreva neste canal, deixa o teu like para estar fortalecendo o canal e assim você pode estar ajudando outras pessoas, porque quando você deixa o seu like, você mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e assim ele vai indicando para mais pessoas, tá certo? Gratidão por estarem comigo. Hoje nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre a nossa jornada, sabe? Essa jornada que a gente está nela, do autoconhecimento, do caminho da espiritualidade, porque a gente vê muitas coisas, a gente ouve muitas coisas quando a gente está iniciando este caminho, entende? Principalmente quando a gente começa, a gente inicia, a gente procura grupos que a gente quer sentir, a gente quer se sentir parte de algo. É normal, é natural na humanidade a gente querer fazer parte de algo, sentir-se parte de algo, entende? Sentir parte de um grupo, isso é natural, porque somos seres humanos e como somos espíritos para vivenciar uma humanidade, esta necessidade de estar num grupo, de estar com alguém que entenda, que nos compreenda, é natural. Então vamos falar um pouco a respeito disso, porque na maioria das vezes os grupos ajudam muito sim, mas quando a gente já está um pouco mais ciente do que a gente quer, do que a gente vai fazer, o caminho que a gente vai seguir. Porque quando a gente não tem essa consciência, ainda não tem esse discernimento, os grupos podem acabar dando uma bagunçada na cabeça da gente, né? Pode acabar deixando a gente mais doido do que o normal, vamos dizer assim. Então vamos conversar um pouco sobre esta jornada e sobre alguns enfrentamentos que a gente tem que passar, porque o caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade se dá nesta questão de enfrentamentos que a gente tem que enfrentar as nossas próprias sombras, e não é fácil encarar algo que a gente tentou esconder, mesmo que inconscientemente, por muito tempo, entende? Então, assim, vamos conversar um pouco a respeito disso. Quando a gente começa nesta jornada, a gente começa a passar por certos tipos de situações conflitantes, por enfrentamentos. São situações que vêm para a gente lidar, para a gente estar lidando com essas situações que na maioria das vezes causam uma bagunça, entende? Causam um certo desconforto, porque no conforto nada cresce, no conforto nada prospera, entende? Na zona de conforto. Para que a gente saia da zona de conforto e comece a resolver os nossos problemas, resolver as situações, para assim a gente estar tirando lições e estar crescendo perante as dificuldades, perante as situações conflitantes. Então, a gente quando ainda estamos no útero das nossas mães, nós já começamos a ser programados. Somos bombardeados todos os dias de informações, somos bombardeados todos os dias de crenças, e aquilo ali vai trazendo para a gente um programa. Antes dos 7 anos de idade, a gente ainda tem aquela inocência, ainda consegue ter aquela inocência de criança. A partir daí, começa a reprogramação mental. Ou seja, aquele programa que você veio com ele, do fabricante, começa a ser mexido e outra programação começa a entrar na nossa cabeça. Ou seja, as programações inconscientes, ou seja, as crenças limitantes, aquelas crenças que nos limitam, que nos impedem de crescer, de seguir em frente, de ir além. Isso quer dizer que as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos tutores humanos, nossos pais e nossas mães, estão tentando nos prejudicar? Não.
Eles estão fazendo para a gente o que eles acham que é melhor para a gente. Eles estão ensinando para a gente aquilo que eles consideram que é certo. Então, a gente vive com esse programa, entende? Com as crenças limitantes, entra em conflito, aquilo entra dentro da cabeça da gente, se instala de uma certa forma, que quando iniciamos a nossa jornada no autoconhecimento, a gente precisa fazer uma limpeza, fazer uma faxina. E quando fazemos essa faxina, algo novo precisa entrar. Ou seja, uma nova crença precisa entrar. Algo que vai fazer a diferença, que vai nos elevar, precisa entrar no lugar desses programas antigos. E é nesta hora que muitas vezes não compreendemos. Chegamos a pensar, esta situação que eu estou vivendo, só eu vivo, mas ninguém passa por isso. Entende? Isso entra na cabeça da gente e acaba deixando a gente de uma forma como se a gente estivesse como se não estivéssemos saída para aquela situação, a não ser nos render. Aí vem aquela crença limitante de karma, sabe? É o meu karma, eu tenho que viver isso. Não, isso não existe. O karma, ele existe para ser trabalhado, ressignificado. Não para você viver e voltar mais vezes e de novo e ficar vivendo a mesma situação. Se ela não está te ajudando a progredir, não está te levando para frente, se ela não está te levando ao caminho do autoconhecimento, da iluminação, da espiritualidade, ele não serve para você. Então é hora de você ressignificar isso. É hora de você entender que precisa trabalhar essa situação. E não é entrar na zona de conforto, porque a questão da pessoa dizer é o meu karma e não fazer nada para resolver, isto é uma fuga. É uma fuga. É simplesmente a pessoa entregando de bandeja mais uma encarnação, entende? Ou seja, eu não vou resolver isso. Vai cruzar os braços, vai ficar quietinho e não vai resolver a situação. Sobre os programas que a gente vê a partir de quando a gente encarna aqui neste planeta, a gente passa por muitos programas que estão enraizados no nosso inconsciente. Por exemplo, quem aqui já não ouviu várias e várias vezes aquelas piadinhas a respeito de sogra, entende? Isso são programas que não nos servem, que não vai nos elevar, que não fazem sentido na nossa vida, mas eles estão conosco pelo coletivo comum, porque aquilo vira piada, principalmente no Brasil. No Brasil, o povo brasileiro é o povo mais memeiro do mundo, que gosta de faz meme de qualquer coisa, entende? Então, uma mentira, se você acredita numa mentira, ela se torna verdade. Aquilo ali é real para você. Aquela é uma verdade. A partir do momento que aquilo vira uma verdade para você, você começa a viver de acordo com aquela crença que você tem. Por exemplo, sogra não presta. Sogra nenhuma presta. Aí tá lá a criança, escuta os pais brigarem e dizer, não, a sua mãe que não presta. Não, a sua que não presta. Aí sai lá na frente e começa a ouvir as piadinhas de sogra. E isso vai sendo armazenado no inconsciente desta criança. Logo depois entra na adolescência e já escuta mais piadinhas a respeito de sogra. A minha sogra não presta, a sogra é isso, sogra é aquilo, sogra é aquilo outro. E cresce, aí vem a juventude, aí vem a vida adulta, aí vem o primeiro relacionamento. A pessoa já entra naquele relacionamento com aquela crença enraizada, a sogra não presta. Ou seja, ela já está vibrando nesta energia de negatividade com relação às sogras. O que acontece? O que eu mando para o universo volta para mim. Ou seja, você terá em troca aquela mesma crença. Você vai ter em troca a resposta daquela crença que você tem. Se sogra não presta, ok, eis aqui. Aí você começa a ter conflito com sua sogra, você começa a entrar em conflito com o seu cônjuge, porque a sua sogra é mãe do seu cônjuge,
e vice-versa, e você não consegue resolver aquele conflito, você sai daquele relacionamento, entra em outro e vem a mesma situação e você vai só fortalecendo aquela crença de que sogra não presta. Tudo isso são programas, está no nosso inconsciente, entende? São programas. A partir do momento que você entrou nessa jornada do autoconhecimento, expansão da consciência, iluminação da espiritualidade, você entrou neste caminho, o que vai acontecer? Automaticamente, conflitos em relação à sogra vão estar surgindo, porque você jogou uma luz, entrou em você, ou seja, aquela sombra vai estar externando, aquela sombra, aquela crença que você tem, ela vai sair para fora para você trabalhar aquela crença, para você ressignificar aquela crença, para você eliminar aquela crença e colocar outra no lugar. Só que se você não está preparado para trabalhar esta situação, isso torna uma bola de neve, porque como a luz entrou e aquela situação saiu, ela sai potencializada. Ela sai potencializada. Aquela crença, aquela resposta àquela crença, ela vai vir, aquela sombra, ela vai vir na potência total. E o que você precisa fazer é entender que, a partir do momento que eu decidi dar um novo sentido para a minha vida, que eu decidi entrar no caminho da expansão da consciência, da iluminação, vão vir coisas para mim trabalhar, vão vir situações para me ressignificar. A luz entra, entendem? Mas a luz é 50%, os outros 50% é você quem faz. A luz entra, mas quem trabalha a nossa sombra somos nós mesmos. Se nós ficarmos lá de braços cruzados e fortalecer aquela crença de novo, mas é assim mesmo, é porque sogra realmente não presta. E cruzar os braços, ou então falar, não, esse é o meu karma. E não trabalhar para ressignificar aquilo, vai chegar uma hora que a sua vida, a sua situação vai estar insustentável. Porque aquilo vai estar batendo e voltando, até você trabalhar essa situação. Não adianta, não tem como fugir. Ou nesta encarnação, ou em outra, você vai ter que parar, analisar a situação e resolver. Porque senão ela vai continuar voltando. Entendem? A mesma coisa são as crenças com dinheiro, são as crenças com igual, por exemplo, se você nasce numa família muito católica, você já nasce com um preconceito, com uma certa crença enraizada com relação a pessoas de outras religiões. Eu falo porque eu nasci numa família extremamente católica, onde as pessoas de outras religiões eram vistas como inimigas. Entende? Não nos víamos como um, era separado, entende? Éramos separados do resto do mundo. Eu lembro até que uma vez, ouvindo uma conversa, eu ouvi alguém falar o seguinte, não, a primeira religião que surgiu foi a católica, ou seja, a igreja certa é a igreja católica. E quem aqui já não ouviu isso? Quem aqui já não ouviu? Não, é a igreja evangélica que é certa, outros não, é o espiritismo, outros não, é isso e aquilo. Não tem nada errado, tá todo mundo certo e ao mesmo tempo todos errados. A partir do momento que você usa algo para te separar do resto do mundo, aquilo passa a ser uma coisa negativa na sua vida. Se a sua religião, se as suas crenças não te faz ver como parte de um todo, não te faz perceber que todos somos um, não te faz amar o outro incondicionalmente, você está numa crença errada. É necessário que se trabalhe isso, é necessário que se alinhe com a lei e a ordem divina, é necessário que você se alinhe com a verdadeira espiritualidade. E você comece a ver tudo como parte de um todo. E só assim você vai estar se alinhando com a lei e a ordem divina. Estou falando isso aqui hoje porque já ouvi muitos relatos
de pessoas que estão passando por este procedimento e que chega uma certa hora na jornada que ela sente como se o problema dela fosse único, que não existisse pessoas neste universo, nesta terra, que passassem pela mesma situação que ela. Entende? Então, esta pessoa, esta centelha, precisa o quê? Esta pessoa precisa dar passagem à centelha. Tira o ego da frente e deixa a centelha dominar. Porque a centelha vai te mostrar, vai estar nos mostrando direitinho o caminho certo, vai estar nos colocando no caminho da lei, da vontade, da ordem divina. Não existem problemas sem soluções. Entendem? Todos os problemas têm uma solução. A partir do momento que a gente tira o nosso ego fora. Porque se você ajuda com a intenção de que algo bom retorne para você, você está ajudando no ego. Você está sendo egoísta. Mas a partir do momento que você faz por amor, porque você é o amor em essência, aí sim, é a centelha quem está agindo. Não é o seu ego. Porque a centelha, ela ama incondicionalmente. O ego bota condições, entende? Eu faço isso para você hoje, mas amanhã você faz aquilo para mim. Ou se eu fiz algo para alguém e a pessoa não me devolveu o favor na mesma medida, eu sinto com meu ego ferido, eu sinto que eu fui passada a perna, eu sinto que o mundo está sendo injusto comigo, enquanto na verdade eu estou sendo injusta com meus próprios sentimentos. Porque eu posso falar o que eu quiser falar. Mas se eu verdadeiramente não viver aquela situação, eu estou sendo injusta, eu estou me autotraindo. Isso é autotraição. Você fala uma coisa, mas vive outra. Você fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. E isto não adianta porque o universo não se engana. Deus não se engana. Entende? A energia, ela não mente. A energia, ela não mente. Eu falo isso sempre, sempre, sempre. Porque a energia, ela não mente. Você pode ver uma pessoa, ela está sorrindo, se fingindo de uma pessoa feliz, realizada. Mas se ela realmente não está sentindo esta realização, não está sentindo esta alegria, e você é uma pessoa que tem uma intuição aguçada, que tem uma sensibilidade, você vai perceber que a pessoa não está bem. Quantas pessoas eu já vi sorrindo, já vi alegre, mas eu olho para elas e eu pergunto, você está bem? A pessoa fala, tô. E eu deixo passar. Mas eu sei que a pessoa não está bem. No fundo, tem algo que está incomodando, que está prejudicando aquela pessoa. Ela não quer expor, mas existe algo que a incomode. Entende? Existe alguma coisa que está desalinhado. Porque a energia dela está mostrando algo e ela está tentando passar outro recado. Então não adianta. A energia, ela vai passar aquilo que você está realmente vivendo. Então, neste vídeo de hoje, eu quero estar alertando vocês com relação ao que você ouve, ao que você se conecta, porque tudo faz a diferença em nossa vida. O ambiente onde vivemos, ele faz a diferença em nossa vida, entende? Quando estamos neste caminho da jornada do autoconhecimento, na jornada da espiritualidade, a gente se bombardeia de informações de a certo ponto que a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você não sabe mais quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está sendo sincero, quem está sendo falso. Mas é aí que você entra com os seus 50%. Ok, eu vou trabalhar a minha intuição, eu vou trabalhar a minha sensibilidade para me saber identificar corretamente o caminho pelo qual eu devo andar. Se você se predispõe, se você se joga, se você se lança à espiritualidade, ela te ampara, ela te ajuda. Ela vai estar todos os dias te mostrando qual o caminho correto a ser seguido, qual é a melhor decisão que você vai tomar. E isto com relação a tudo, seja financeiro, seja vida pessoal, seja espiritual, seja o que for. Não tem erro. Se você se lança, a espiritualidade te ampara e te leva para o caminho
correto, o caminho certo a se andar. Mas para isso você precisa, antes de qualquer coisa, aceitar a sua centelha divina. É a aceitação. Você precisa aceitar quem você realmente é. Se você não aceita quem você realmente é, não adianta ficar tentando encontrar um equilíbrio. Entende? Porque o equilíbrio ele tende de autoaceitação. Ok, aceitar inclusive as nossas sombras. Se você não aceita o seu passado, se você não aceita a sua história, se você rejeita a sua história, se você tem vergonha da sua história, se você vive envergonhado por algo que você fez no passado, por algo que você viveu no passado, ou pela situação presente que você está vivendo, isto está em desalinhamento. Isso precisa ser trabalhado. Você precisa aceitar. A questão de aceitação tem que ser trabalhada em você. Porque através da aceitação vem o automerecimento. Se você aceita quem você foi, você aceita também as lições que você tirou daquela situação e você começa a se sentir merecedora de coisas maiores e melhores. Agora, se você não tem uma autoaceitação, não adianta trabalhar e tentar mudar a história, porque ela não vai mudar, ela vai estar sempre num ciclo vicioso que não sai do lugar. Você está sempre voltando para a mesma situação. Entenderam, deusinhos e deusinhas, o que eu quero falar para vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou passando isso para vocês aqui em um vídeo, porque já tem um tempo que eu quero passar este relato em um vídeo, mas eu estava esperando até eu conseguir colocar em palavras que não são todas as coisas que a mim é chegado, que eu consigo passar imediatamente, que eu consigo trazer a mensagem imediatamente. Eu sempre falo, eu preciso sentir primeiro para me poder falar. Porque se eu passar para vocês da forma que chega para mim a situação, são poucos os que vão conseguir entender. Então, primeiro eu passo por aquilo, eu sinto aquela situação, aí sim eu consigo passar para vocês. Eu digo isso porque antes de eu aceitar a minha história, de eu aceitar quem eu realmente sou, de eu aceitar as minhas encarnações anteriores, quem eu fui, o que eu fiz naquelas encarnações, eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia ver além. Eu não conseguia enxergar além. A partir do momento que eu aceitei a minha história, que eu aceitei minhas encarnações anteriores, aceitei os meus erros do passado, integrei as minhas sombras, aí sim eu consegui sair do lugar. Aí sim hoje eu consigo ver um problema e não focar nele, eu foco na solução. Ok, aconteceu isso, beleza. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Gratidão por estarem comigo, gratidão por fazerem parte da minha família, gratidão por estar neste canal. Este canal, como eu disse para vocês, ele está sendo um canal direcionado ao autoconhecimento, direcionado à iluminação, direcionado à espiritualidade. Então, gratidão por fazerem parte deste canal. Se você está aqui comigo, é porque você ressoa de alguma forma com o que eu falo, né? Gratidão, centelhas, gratidão. Vamos crescer juntos? Namastê.